Saúde a todos os irmãos, com os quais nós iremos compartilhar estudos sobre os profetas menores, a mensagem desses profetas de ontem para nós, os cristãos de hoje. Profetas ditos menores apenas por causa da pequena extensão dos seus livros, que tinham poucos capítulos. Contudo, encerrava a mesma mensagem atemporal e poderosa para o povo de Deus. Esses profetas menores cumpriram a vontade de Deus, procurando trazer o que era necessário para o povo de Deus, para que ele se mantivesse no caminho, que mantivesse uma relação profícua com o Senhor. E vamos iniciar com a leitura bíblica. E diz a palavra de Deus: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Esse versículo já encerra algumas verdades fundamentais. Deus fala ao seu povo de diversas formas. Deus sempre procura falar ao seu povo, sempre procura transmitir ao seu povo a mensagem. Mensagem que pode ser resumida em quê? No zelo da parte dele, no seu amor para com seu povo eleito, para que eles se mantivessem em uma relação profícua com ele. Ou seja, Deus continua falando para nós da mesma forma que falou na época de Cristo e falou aos antepassados na época do Antigo Testamento. E Deus falou, fala e continuará a falar de diversas formas. Sonhos, visões, o falar do Espírito Santo, revelações. Deus irá nos falar até através do testemunho de outras pessoas. Deus irá utilizar até as pedras para clamar a nós, para que nós venhamos realmente exercer esse amor que Deus incutiu em nossos corações. E Deus falou-nos através dos profetas. Então esse versículo afirma o papel importantíssimo dos profetas. Em quê? No exercício do amor de Deus pelo seu povo, no zelo de Deus pelas suas promessas. Os profetas foram um instrumento divino para falar-nos o que nós precisávamos ouvir. Não que nós queríamos ouvir, mas que nós precisávamos ouvir. Esse foi o papel dos profetas. Esse é o papel que nós assumimos agora diante do mundo. E nesta lição de hoje, nós iremos tentar entender o papel dos profetas e qual realmente é o nosso papel. Bem, continuemos. E tem uma frase colocada por uma tradutora, a tradutora Eliana Bueno Ribeiro, que na verdade não é uma afirmação da parte dela, é algo que no meio acadêmico, literário, é uma expressão que é muito afirmada e mencionada. Escrever é traduzir e traduzir é escrever. Quando você traduz, você inventa. Toda tradução é uma traição. Nem a tradução automática é fidedigna. Você só compreende o texto realmente na língua original. O que significa isso? Que as palavras em outra língua, quando trazidas para a nossa, no significado da nossa língua, há uma perda de possíveis significados. Há uma distorção. Por quê? Porque o tradutor, aquela palavra que existe naquela língua, pode ser o inglês, o francês, o aramaico, o hebraico. Aquela palavra tem um significado completamente diferente, muito mais amplo do que palavras equivalentes em nossa língua. Assim, o tradutor, ele ao traduzir, ele inventa,
ele busca uma palavra que traga um significado parecido e tenta construir o quê? A mensagem nessa nova língua para que aquele texto estrangeiro possa ser acessível a nós. Ora, isso é muito comum. Um exemplo clássico, em termos assim, podemos dizer assim, cristãos, é a palavra fé. A palavra fé no hebraico, aliás, no grego, ela tem um significado muito mais amplo. Muito mais amplo. Fé poderia significar uma ação, um verbo, mas, contudo, fé no português é uma condição. É uma condição, ou seja, de quê? Que você tem confiança inabalável em algo, em uma verdade que você aceita como irretocável. Mas fé, no grego, já tem um significado não só apenas de substantivo, mas também de um verbo, ou seja, de ação. Ou seja, fé não é apenas uma condição, mas também uma ação de nossa parte. Podemos dizer assim, fé no grego também era crer. Ao traduzir a Bíblia para o português, há uma perda de significado. Em que, por causa disso que em alguns textos, uma hora é fé, outra hora é crer. Às vezes no original não é crer, mas foi a busca da parte do tradutor em trazer para nós aquele texto em outra língua. Então, esse é o grande problema de uma tradução. O mesmo podemos dizer em relação o real significado da palavra através dos tempos. Por quê? Porque as palavras, elas não são estáticas. Elas têm seu significado alterado ao longo do tempo. Por exemplo, a palavra armário, no português antigo, armário era um local que você guardava o quê? Armas. Mas hoje em dia, armário é o quê? É um móvel de cozinha que é utilizado para guardar utensílios e até mantimentos. Por que eu digo isso? Profeta. Quais os reais significados que essa palavra tem hoje e qual eram os significados que tinha entre os hebreus no passado? Vamos continuar. Hoje nós podemos dizer assim que profeta, um significado está começando a entrar muito em voga, é uma espécie de autoridade eclesiástica. Autoridade eclesiástica. Uma determinada religião busca atribuir a uma pessoa que exerce determinada função uma autoridade maior dentre os homens. Por exemplo, os mormons, o líder da igreja é um profeta e é afirmado como o único profeta. Parece até islamismo. Algumas religiões neopentecostais já não utilizam pastor ou apóstolo, já dizem, não, ele é o profeta. Porque assim, diante das pessoas, ele passa a ter um peso maior, uma importância e um poder maior diante dos homens. Profeta também tem esse caso de visionário, uma pessoa que vê além no futuro, uma pessoa que consegue antecipar o futuro. Isso é muito utilizado em quê? Pessoas que da área de tecnologia, na área de política, sociologia, que conseguem antecipar mudanças sociais, comportamentais, invenções, são profetas. Um exemplo de profeta científico foi Stanley Kubrick, que na década de 50 ele anteveu o quê? O satélite de comunicação. O satélite chamado satélite geoestacionário de comunicação, que ele ficaria determinado dentro da Terra, num ponto fixo no céu, permitindo o quê? Que nós possamos ter as comunicações intercontinentais, a chamada transmissão via satélite. Ele conseguiu prever isso 10 anos antes. Ele
pode ser considerado que um visionário. Um profeta também tem a ideia de vidente. Alguém que realmente consegue prever o futuro, feito o profeta Nostradamus, que através dos seus textos previu o futuro da humanidade até o ano 4000. Ele é chamado de profeta porque ele viu o futuro. De vez em quando aparecem esses profetas. Também profeta tem um significado de homem santo. Uma pessoa santificada, uma pessoa que realmente tem uma ligação extremamente forte com o divino. Estes, podemos citar, são os principais significados que a palavra profeta tem hoje entre nós. Mas o que era profeta para os hebreus? Vamos ver? Bem, entre os hebreus, profeta também era chamado de Elohim. Era uma pessoa de notável santidade. Era uma pessoa que tinha um poder miraculoso. Em outras palavras, ele é um enviado de Deus. Era um representante de Deus. E Deus, assim como os embaixadores, Deus lhes concedia um poder especial para que assim eles fossem reconhecidos pelos homens. Podemos dizer assim que os apóstolos foram chamados de apóstolos por Cristo, mas tecnicamente eles podiam ser considerados o quê? Profetas, porque a eles foi dado poder de cura para que assim eles marcassem o início da nossa dispensação, a dispensação cristã, fundamentada no sacrifício de Cristo por todos nós. O profeta também era uma pessoa que tinha visões, José, uma pessoa que tinha visões. Visão não era do futuro. Sonhos, a pessoa que sonhava, Deus utilizava de quê? Diversas maneiras de se comunicar, como diz Hebreus capítulo 1, versículo 1. Então eram pessoas que tinham visões, epifanias, revelações, e podiam ser através de sonhos, que podemos assim seriam devaneios, a pessoa se ficava completamente, era tragada da realidade, era levada para uma dimensão completamente diferente da humana, e lá Deus se comunicava, trazendo a mensagem que ele tinha que comunicar para o povo. Roé, vidente. Também, ou às vezes Deus trazia o futuro, mas não o futuro para que o povo soubesse o que iria acontecer, não. Para que o povo tivesse ciência de duas coisas. Primeiro, Deus era onisciente. Ele sabia tudo. O futuro para ele não encerrava nenhum mistério. Então Deus era o Senhor da história. E ao mesmo tempo, para conscientizar o povo das consequências do seu caminho mau, que eles ainda tinham oportunidade para quê? Para retornar ao caminho proposto por Deus. Então, a antecipação do futuro tinha o objetivo de corrigir o povo dos seus maus caminhos. Nabi era uma pessoa vocacionada, ou seja, Deus chamava especificamente aquela pessoa para ser o seu mensageiro. Também era chamado Nebim, iniciado em escolas dos profetas. Em outras palavras, às vezes os profetas eles agiam em grupo, como discípulos de um profeta maior. Aí isso era chamado de escolas de profetas. Então, uma pessoa que tornava-se discípulo de um profeta era chamado Nebim. Cosem, adivinho. Adivinho, no sentido colocado aí, era uma pessoa que compreendia o ser humano, a realidade que estava entendendo. Deus dava para ela completa consciência do coração daquela pessoa, dava completa consciência da realidade que ela estava inserido. Assim, o profeta naquele momento tinha com ele compartilhado a onisciência que Deus tinha. Assim, aí diz assim, eita, você adivinhou o que eu estava pensando, você adivinhou pelo que eu estava passando. Não, adivinhou porque aparentemente o profeta não devia saber o que estava acontecendo. Mas na verdade, Deus revelou para o profeta, porque ele queria que o profeta utilizasse aquilo ali para trazer uma mensagem poderosa para aquela pessoa, para aquele povo. Então, o fato que
os profetas tinham diversas denominações, tinham outras também. Demonstra que os profetas, eles tinham características, funções diversas para assim realmente realizar a vontade de Deus. Assim, nós podemos dar o seguinte conceito de profeta. Profeta é uma pessoa vocacionada por Deus. O que quer dizer isso? Ninguém diz assim, eu quero ser profeta. Pronto. Não. O profeta não era feito ser um médico, um engenheiro, ou um psicólogo, ou um psiquiatra. De forma nenhuma. Não era a pessoa que escolhia ser profeta, Deus escolhia a pessoa. Então tinha que ter um chamado. Tinha que haver um chamado. É algo que nós, por exemplo, às vezes esquecemos em relação à figura do pastor e dos diáconos. Tem que haver um chamado legítimo de Deus. O problema é que nós não sabemos se a pessoa teve um chamado ou não. Eu compreendo que aí vai a análise de quê? Do que? Da vida daquela pessoa, dos seus frutos, para que possamos disso concluir que há elementos que apontam para aquela pessoa teve um chamado, mas às vezes não teve. Então nós devemos ser muito sinceros com nós mesmos em relação aos chamados de Deus. Então o profeta era uma pessoa vocacionada chamada de Deus. É por causa que a Bíblia ela menciona muito falsos mestres, falsos profetas. Há vários fatos narrados sobre falsos profetas que traziam mensagens que, na verdade, tinham o cuidado de quê? De agradar líderes ou interesses pessoais do dito profeta. Por quê? Ou nunca foram vocacionados ou se deixaram seduzir por este mundo. O profeta era chamado para ser o quê? Um intermediador entre o divino e os seres humanos. Ou seja, o profeta passava a ser um canal de comunicação entre o divino e os seres humanos. Ele era o canal pelo qual a mensagem divina necessária era comunicada ao povo eleito. O profeta tinha essa ideia, apesar que há momentos que a mensagem era levada não ao povo de Deus, mas também a outros povos. Um exemplo clássico é o de Jonas, que levou a palavras aos assírios de Nínive. E os ninivitas não eram povo de Deus, mas Deus levou a mensagem de arrependimento para eles. Eu estou dizendo isso porque nós temos que levar a palavra para toda criatura. Não cabe a nós julgar quem levar a palavra. Cabe a nós levar da melhor maneira possível a palavra a toda e qualquer criatura. Qual era o objetivo? Para que o povo eleito de Deus pudesse ter um relacionamento correto com o Senhor. Podemos dizer assim que esse era o principal papel do profeta. Um homem chamado por Deus para servir de intermediador, levando as súplicas do povo a Deus e trazendo a mensagem de Deus para os homens, para que assim o povo tivesse um relacionamento correto com o Senhor. E isto era extremamente importante. Vencido esse aspecto inicial, nós podemos adentrar em quê? Aspectos gerais sobre os profetas. Vamos lá. Primeiro aspecto que eu citar, o interessante é isso. Alguns profetas nunca foram denominados pelos seus contemporâneos como profetas. Podíamos chamá-los assim, ou seja, tinha os profetas oficiais, que é aqueles que estavam junto ao corpo eclesiástico, ao sumo sacerdote, aos líderes do povo, podíamos chamar de profetas oficiais, e tinha esses profetas, que eram profetas independentes. Eles eram independentes de qualquer estrutura eclesiástica ou de poder. E eles foram vocacionados por Deus
para trazer uma mensagem denunciando a distorção, a vida pecaminosa em que o povo de Deus estava mergulhado. Amós, Miqueias, Jeremias nadaram muito contra a corrente. Jeremias, quando você lê o livro de Jeremias, mostrando as mensagens que ele trazia em relação ao ao necessário arrependimento do povo para evitar o cativeiro babilônico. E muitas vezes ele foi confrontado por profetas ditos oficiais. Mostra que o profeta tem que muitas vezes nadar contra a corrente, trazendo aquela mensagem dolorosa que a ninguém interessa. Também, por outro lado, outros profetas atuaram como profetas oficiais e agiram até contra profetas independentes, pessoas que se diziam profetas e traziam mensagens que vinham causar apenas mais confusão. Um exemplo clássico pode ser Ageu e Zacarias, que na época do retorno do cativeiro babilônico, eles tiveram um papel importantíssimo para estimular os líderes, estimular o povo para a reconstrução do templo. E extremamente importante a reconstrução do templo para que o culto ao Senhor fosse retomado como prova do cumprimento das promessas da parte de Deus, do zelo dele para com suas promessas. Então, não podemos rotular os profetas como, eles só eram independentes. Não, também só eram oficiais. Não. De acordo com o contexto, Deus levantava profetas dito oficiais ou profetas dito independentes. Outro aspecto interessante, alguns profetas agiram sozinhos. Olha esse texto. E ele diz: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos Exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei, e buscam a minha vida para me atirarem. 1 Reis 19:14. Palavras de Elias, palavras de desabafo de Elias para com Deus. Em outras palavras, em muitos momentos os profetas agiram completamente sozinhos, sendo assim dominados por aquele sentimento de solidão, de desamparo. Nós devemos entender que muitas vezes o profeta era uma voz solitária no deserto de ideias, no deserto de amor, no deserto de fé. Mas eles tinham que trabalhar nessas condições. Por quê? Porque Deus tinha que dar ao seu povo a oportunidade para que se arrependesse. Tinha que anunciar a mensagem necessária, porque o Deus era zeloso para com suas promessas. Deus amava o seu povo que havia escolhido. E podemos dizer assim, era às vezes uma carga muito pesada que os profetas tinham que carregar. Por outro lado, muitos profetas agiram através de escolas de profetas. Olha esse texto. Então o profeta Eliseu chamou um dos filhos dos profetas e lhe disse: cinge os teus lombos e toma este vaso de azeite na tua mão e vai a Ramote de Gileade. 2 Reis 9:1. O que quer dizer isso? Muitas vezes o profeta ele não trabalhava sozinho. Ele tinha discípulos, que podemos chamar de seus filhos na fé. Esses discípulos apoiavam esse profeta no quê? Na sua labuta de proclamar a palavra de Deus. Então, nós começamos a ver uma diversidade. Profetas agiram de forma solitária, que é uma carga pesada. Outros agiram em grupos. Outros eram ditos oficiais. Outros eram ditos independentes, que para mim a pessoa de Amós ele é fantástica. Então vocês começam a verificar que vocês não podem definir um tipo de um profeta como tipo único, mas na verdade como diversos tipos que se manifestavam de acordo com o contexto, de acordo com a vontade de Deus.
Alguns outros aspectos sobre os profetas. Às vezes os profetas se baseavam em sonhos e visões, mas nem sempre eram de Deus esses sonhos e visões. Olha esse texto aqui. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os contam, e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e não trouxeram proveito algum a este povo, diz o Senhor. Jeremias capítulo 23, versículo 32. Muitas vezes as pessoas têm sonhos. Tá até aquele livrinho, né? Interpretação dos sonhos. Eita, sonhei com uma pessoa caindo, uma pessoa escorregando na escada. Você vai lá ver, eita, vai dar borboleta no bicho. Ou uma pessoa sonha com a placa de um carro, aí vai jogar na Mega Sena. Às vezes, nós temos sonhos e queremos dar a eles um significado que eles nunca tiveram. Porque Deus não utilizou aqueles sonhos para transmitir nada para nós. Às vezes, esses sonhos apenas são manifestações de um tenso desejo de nossa parte, de um medo ou de um fato que ocorreu. Não tem nada a ver com Deus, mas nós os reputamos como uma mensagem de Deus. E às vezes, algumas desses sonhos nunca aconteceram, eram verdadeiras mentiras. Jeremias diz contra essas pessoas que eram mentirosas. Não porque exatamente não tiveram aqueles sonhos, mas que afirmavam categoricamente que aqueles sonhos eram visões divinas. E com isso traziam uma palavra que cada vez mais desviava o povo de Deus do seu caminho. E acabava o quê? Confrontando a palavra de Deus trazida por Jeremias. Então, devemos ter cuidado com sonhos, visões ou palavras ditas por um profeta. Diz lá em Deuteronômio capítulo 18, né? Se alguém profetizar, vamos verificar se vai acontecer? Se não acontecer, então o cara mentiu, foi um feiticeiro, adivinham? A gente pode o quê? Castigá-lo, né? No caso, na época, era a morte. Para nós, é o quê? É ignorar a mensagem dele. Vamos continuar. Outro aspecto. O profeta tinha uma preocupação ética e social. Gente, isso é muito importante. Isso é muito importante. Não adianta a gente falar da justiça de Deus se nós não nos preocuparmos com o quê? Com a justiça de Deus se estabelecer na terra. Mesmo que a terra continue injusta, mas nós devemos ser instrumentos de justiça nesse mundo. Então, o profeta tem que ter uma preocupação ético-social. Às vezes, a mensagem do profeta denunciava a injustiça para, na verdade, confrontar a injustiça humana com o padrão de justiça divino. Veja esse texto. Portanto, visto que pisais o pobre e dele exigis um tributo de trigo, edificastes casas de pedras lavradas, mas nelas não habitareis. Vinhas desejáveis plantastes, mas não bebereis do seu vinho, porque sei que são muitas vossas transgressões e graves os vossos pecados. Afligis o justo, tomais resgate e rejeitai os necessitados na porta. Amós, capítulo 5, versículos 11 e 12. Olha, não é para um profeta ele ter que ter uma ideologia política, não é isso. É o profeta denunciar, fazer um contraste entre a dita justiça humana e a justiça divina. Mostrar o quão o ser humano mergulhado no pecado, ele pode chegar tão longe assim, maltratando o próprio semelhante, servindo o quê? De um polo contrário ao quê? A justiça divina a qual nós devemos nos conformar. Então, o profeta, ele não vem para apaziguar, ele vem para criar
o caos. No sentido caos, não a revolução armada, não. Ele veio para denunciar a hipocrisia e justiça, para que os homens possam buscar Deus, criando o quê? A paz entre eles e o Senhor. E assim, a paz entre eles, os homens, será estabelecida. Não essa paz, que é a ausência de conflito, mas a verdadeira paz. Então, o profeta, ele tinha que ter uma mensagem que denunciava a conduta antiética e a conduta de injustiça social. Outro aspecto interessante, nós podemos citar, que o profeta poderia representar o povo diante de Deus, ou seja, ele podia levar a Deus petições da parte do povo. Veja esse exemplo. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: Suplica ao Senhor teu Deus e roga por mim, para que se me restitua a minha mão. Então o Senhor de Deus suplicou ao Senhor, e a mão do rei se lhe restituiu, e ficou como dantes. 1 Reis, capítulo 13, versículo 6. Um exemplo de que o rei pediu: por favor, leve esta súplica ao Senhor, para que ele me restitua a mão. O profeta, ele é um canal para levar súplicas do povo para Deus. Ou seja, o profeta não era um canal com uma direção única, em que apenas trazia a mensagem de Deus para o povo, mas também era quem levava súplicas, o clamor do povo para Deus. Não que Deus, de alguma maneira, não já tivesse consciência disso, mas que o povo reconhecia aquela pessoa como alguém vocacionada por Deus. Reconhecia o quê? A soberania de Deus em escolher aquela pessoa e em dotá-la de quê? De poder e santidade. Ao reconhecer seu embaixador, você acaba o quê? Demonstrando respeito por aquele que o enviou. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Principalmente na época de hoje em dia, em que a autoridade dentro da igreja ela é constantemente contestada e até ridicularizada. Não que tenhamos falsos líderes, ou líderes fracos, ou líderes que, na verdade, nunca deviam ter sido líderes, porque Deus não os vocacionou para isso. Mas essa ironia, essa falta de respeito, acaba prejudicando o quê? O próprio respeito para com Deus. E você nega a própria igreja. E diz, o que é que você quer então? Outro aspecto que nós também vamos citar, em relação aos profetas, era que o profeta podia aconselhar ou confrontar os líderes. Em outras palavras, o profeta não vinha para agradar ninguém, especialmente os líderes que poderiam matá-los. Olha esse pequeno texto da Bíblia. Então disse Natã a Davi: Tu és este homem, assim diz o Senhor Deus de Israel. Eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal diante de seus olhos? A Urias o Heteu feriste a espada, e a sua mulher tomaste por tua mulher, e a ele mataste com a espada dos filhos de Amon. Segundo Samuel capítulo 12, versículos 7 e 9. Aquele texto lá em 2 Samuel, quando Natã vem aparentemente trazer para Davi um caso ocorrido no povo de uma pessoa rica que tomou um bem de uma pessoa que não tinha nada, mas para aquela pessoa pobre era tudo. E Davi, revoltado, afirma que essa pessoa deveria o quê? Ser devidamente punida. E Natã diz, tu és este homem. Ou seja, Davi tinha tudo, mas tomou
a mulher que Urias amava e depois tomou-lhe a vida. Ou seja, o profeta, ele tem que trazer a mensagem que tanto aconselha, mas que confronta. É um papel difícil, irmãos. Você confrontar, você apontar para outra pessoa e dizer assim, ó, infelizmente, isso não está certo. A pessoa não vai gostar. Eu nunca vi alguém dizer assim, opa, obrigado porque você disse que eu estava totalmente errado. Não. Normalmente há uma resistência. Amizades são finalizadas e até conflitos surgem. Mas você disse o que a pessoa precisava ouvir. Outra característica dos profetas. O profeta, como já foi dito antes, era o quê? Um vocacionado por Deus. Olha esse texto. E respondeu Amós, dizendo a Amazias, eu não sou profeta, nem filho de profeta, mas boiadeiro e cultivador de sicômoros. Mas o Senhor me tirou de seguir o rebanho, e o Senhor me disse, vai e profetiza meu povo Israel. Amós 7, versículo 14 e 15. Amós não está querendo dizer que ele não era profeta, ele está profetizando. Amós está dizendo que ele não era um profeta dito oficial, alguém que passou por estudos no templo, alguém que era filho, foi profeta porque o pai era profeta, o avô era profeta, não era profeta por tradição, não era profeta por condição social, de forma nenhuma. Ele era um mero boiadeiro, uma pessoa do povo, uma pessoa humilde. Mas Deus escolheu. E Deus disse, vai e profetiza ao meu povo Israel. É isso que devemos entender. Por exemplo, um seminário, ele não forma um pastor. Ele forma um teólogo. Dá aquele pastor todo o cabedal acadêmico na área de teologia, interdisciplinar. Mas antes de ser um estudante de teologia, assim se formar, para ser um pastor tem que ser antes ser um vocacionado. Tem que haver o chamado. Ninguém está dentro do seminário e diz assim, eita, eu posso ser isso, posso ser aquilo ali, mas eu vou ser pastor. Não é assim não, irmãos. Não é assim não. Tem que ter uma vocação, tem que ser um chamado divino que toque o coração daquela pessoa e diz assim, ó, vai. Fala, meu povo. É por causa disso que tantos pastores se diziam. Não que eles não tenham tido boa vontade, não que eles tenham querido realmente fazer o bem, mas muitos deles não tinham a vocação do Senhor, não foram vocacionados e assumiram para si uma tarefa por demais pesada, desmoronando. Tem que haver um chamado, e às vezes chamado é rejeitado. Vejam Jonas, Jonas rejeitou inicialmente o chamado do Senhor para profetizar entre os assírios. Às vezes acontece isso, Deus chama e a pessoa foge. E às vezes Deus não chama e alguém se propõe essa tarefa. Na primeira é a falta de fé. Na segunda é a fé exagerada em si mesmo. Precisamos apoiar os vocacionados pelo Senhor. E precisamos ter um espírito crítico para saber se que Deus confirme no coração de cada um essa vocação. Isto é muito importante. Outra característica que nós podemos citar que o profeta transmitia a palavra de Deus. Parece lógico, né? E diz esse texto, rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus,
quem não profetizará? Amós. Olha, de novo Amós, viu? Esse livro vai ser bem interessante o estudo sobre ele. Amós foi muito claro. Na selva, quando o leão ruge, é o sinal que ele está dizendo: eu sou o Senhor dessa terra. Este território é meu. Quem invadir vai ter que se confrontar comigo. Do mesmo jeito, se Deus fala, quem não irá profetizar? Quem não irá comunicar a todos os povos a sua palavra? E como se diz, Deus falou de diversas maneiras. E hoje em dia nós temos o quê? A Bíblia. Se Deus fala através de nós pela Bíblia, como nós iremos profetizar? Então o profeta, ele tinha que profetizar, tinha que trazer a palavra de Deus. Então nós vimos que diversos aspectos para nós são naturais. O profeta transmitia a palavra de Deus, o profeta era um vocacionado por Deus, o profeta era uma pessoa que tinha que trazer uma mensagem de preocupação ético-social. São algumas imagens naturais que nós temos sobre os profetas. Os profetas aconselhavam líderes, pessoas, mas também traziam mensagens que denunciavam as falhas dessas pessoas. Os profetas agiam sozinhos, agiam em grupo. Os profetas podiam ser ditos oficiais ou independentes. Então, podemos entender que, para diversas ocasiões, Deus preparava a mesma mensagem, mas a mensagem, a sua forma era o quê? Alterada. O âmago era o mesmo. Busquem ao Senhor. Afastem de seus maus caminhos. Mas o formato delas eram visões do futuro, utilização de simbolismos, ou uma palavra direta. Deus trazia essa mensagem que tinha diversas roupagens. E devido a tudo isso, ao contexto de versificados, Deus levantava diversos tipos de profetas com diversas manifestações. Solitários, em grupos, oficiais, independentes. Mas Deus sempre procurou trazer a mensagem para o seu povo. E vamos ver esse texto final. Porque nós não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor. E nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus, que diz que das trevas resplandecesse a luz, é quem resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. 2 Coríntios, capítulo 4, versículos 5 a 7. Nesse texto, nesses versículos de Coríntios, Paulo traz para nós o nosso papel. Nós somos agora esses profetas. Nós devemos agir em grupos ou agir sozinhos, ter uma mensagem, levar a mensagem de Deus, uma mensagem que denuncia o contraste terrível entre este mundo que jaz no maligno e o reino do Senhor. Devemos sim verificar se realmente nós somos vocacionados. E se porventura for confirmada essa vocação, nós não devemos fugir dela. Devemos entender que temos essa mensagem poderosa, feito tesouros em vasos de barros, que ela não deve ser mantida escondida, feito uma vela embaixo do velador, mas deve ser exposta a todos. Este é o nosso papel hoje dos profetas. E ao longo desse período, nas diversas lições que iremos ter, nós vamos verificar o contexto das diversas mensagens de profetas que Deus levantou, os profetas dito menores, para que nós possamos aprender um pouco mais sobre a grande missão que Deus concedeu à igreja através de nós, para que possamos realmente
ser esses profetas de hoje, no mundo que jaz no maligno, um mundo que jaz no relativismo, um mundo que não crê em verdades absolutas, que ele possa ser desafiado por uma mensagem que pode ser manifesta por palavras, testemunhos, pela leitura da Bíblia, por diversas formas. Nós devemos transmitir esta palavra. Amém, irmãos?